Boa tarde, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo e vibrando amorosamente por nós, por nossa família, pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nas ruas, por aqueles que se encontram desesperançados, Pai. Que Deus, em sua infinita bondade, possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo-os na fé e na confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos estudar hoje o capítulo 9. Bem-aventurado os mansos e pacíficos. O item é a paciência. E o Evangelho nos fala o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus, Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviada de Deus. A caridade, que consiste em dar esmola aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há uma mais bem penosa e consequentemente bem mais meritória, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas, que são como alfinetadas que acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtivemos. Pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Então ele nos fala um pouquinho acerca da dor, né? Como alavanca do nosso processo de evolução, né? E o que vem a ser a dor, né? Quando física e relacionada ao corpo, causando incômodo, se torna desagradável e bem penoso. Mas existe também a dor moral, né? Cuja sensação também é bastante desagradável, que consiste na mágoa, na amargura, no rancor, né? E o Evangelho nos fala: não vos aflijais, pelo contrário, bendizei, para alcançarmos a glória do céu, ou seja, passar pela dor sem queixas, sem lamentações, de uma forma resignada. Mas não é fácil, né? Não é fácil. Mas a gente precisa aprender, né? E aprender começando a exercitar nos pequenos incômodos que a gente encontra na nossa vida, né? Porque aí a gente vai conseguir nos grandes, né? E a Gênese nos fala acerca dos milagres e predições, e Allan Kardec, nesse livro, ele cita que devendo o homem progredir os males aos quais está exposto, são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, iniciando na pesquisa dos meios para deles subtrair-se. Se não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria à procura dos meios do seu espírito, se entorpeceria na inatividade, não inventaria nada e não descobriria nada. A dor é o aguilhão, que impede o homem para a frente no caminho do progresso, né?
E aí eu gostaria de dividir uma leitura de um artigo com vocês do jornal Consolador, que é bastante esclarecedor acerca da paciência. Então ele nos diz que a paciência, e aí tem uma citação de Emmanuel que fala: aquele que conquistou a paciência conquistou a si mesmo. E o que significa a palavra paciência? Pode ser uma junção de duas palavras, paz mais ciência. O que vocês acham? Ele fala o seguinte: paz é geralmente definida por um estado de calma, de tranquilidade, uma ausência de perturbação ou agitação. E a ciência, em sentido amplo, ciência significa o conhecimento, né? A busca pelo conhecimento. Podemos definir a paciência como ser um estado calmo e tranquilo, sem perturbação ou agitações, pelo conhecimento das causas que nos rodeiam ou nos visitam. E ele prossegue o texto dizendo: assim, quem está sob a ação de um problema qualquer deve antes conhecer o problema, as origens, a causa e a solução a serem impetradas. Para isto, terá que ter paciência, ou seja, agir num estado calmo e tranquilo, sem perturbação ou agitação. Isto pelo conhecimento prévio das causas que nos rodeiam ou nos visitam. Normalmente, somos perturbados por enfermidades ou por situações adversas de relacionamentos familiares, conjugais, sociais, e é necessário entender que ninguém é vítima de nada, né? Tudo nos ocorre e tem uma necessidade e um tempo para que aquilo ocorra. Por exemplo, uma enfermidade, elas são necessárias para drenar as nossas mentes de atos infelizes praticados em outras encarnações ou mesmo nesta própria encarnação. Tudo o que fazemos fica arquivado, né? Se for uma atitude boa, servirá para expandir a nossa centelha divina, que existe em cada um de nós, e se for uma atitude maldosa, terá que ser expurgada, o que normalmente acontece através das enfermidades. A paciência funciona como um estado superior de consciência para superar a dor e a alteração tanto física quanto psíquica. A doutrina espírita nos capacita a agir com tranquilidade. Devemos usar os ensinamentos que ela nos proporciona, bem como a oração, né? Orar é o pedido, é a palavra, o agradecimento que parte do nosso coração. Na espiritualidade, todas as nossas orações são catalogadas e providenciado o atendimento, desde que esteja de acordo com o merecimento de cada um, né? A cada um segundo as suas obras. A oração é bem importante e às vezes no momento da dor pedimos a Deus: Deus me ajuda, me livra desta dor, quando na verdade deveríamos pedir: Deus me dê força para passar por esta prova sem sucumbir. Me fortaleça, Pai, na fé e na certeza de um momento da aflição que passo hoje é para um bem maior, né? O qual não temos condições de entender hoje, mas com certeza entenderemos amanhã, né? E prosseguindo, ele fala mais uma vez sobre a paciência, ter tranquilidade para esperar, porque se tem conhecimento da causa, assim antes de se revoltar, de xingar, de agredir, parar e pensar, refletir sobre o motivo pelo qual estou passando por este momento difícil. Não é por acaso, né? Tudo tem uma grande lição, e se buscarmos o entendimento, vamos começar a refletir um pouco mais, começar a entender e passar de uma forma mais tranquila, mais calma, né? Colocar-se como filho de Deus, sublimente protegido por Ele, que não desampara ninguém. Ter confiança, ter fé, que Deus está ali,
nos guardando, nos protegendo, né? Paz é a melhor ciência para vencer na vida. Em seu livro Agenda Cristã, o André Luiz nos diz no capítulo 19: a paciência não é vitral, gracioso para as suas horas de lazer, é amparo destinado aos obstáculos. Daí que ser paciente é ser altivo, conhecedor dos processos que qualificamos como dolorosos ou difíceis. Também Emmanuel, no livro Encontro Marcado, nos dá sempre a sua valiosa contribuição. Paciência em verdade é perseverar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal, e prosseguir corajosamente, cooperando com ela junto dela, quando nos seja mais fácil desistir. Quando buscamos as vias do suicídio direto por não ter vontade de persistir um tanto mais, deixando o corpo físico em lastimável situação, buscam a morte e encontram a vida. E agora numa projeção diferente e em perspectiva bem mais dolorosa. Tudo por não guardarem em paz um pouco mais, ter um pouco mais de paciência, confiança em Deus, né? A cada minuto no Brasil e no mundo, centenas de pessoas eliminam o próprio corpo. Os órgãos de saúde e bem-estar questionam o porquê dessas ações. Há sempre uma história, mas na síntese podemos afirmar que se aguardassem um pouquinho mais, esses irmãos e irmãs não cometeriam tal desatino. E aí ele prossegue falando que paciência é poder, que nos traz o reino da felicidade. Encontramos essa joia no livro Entre Irmãos de Outras Terras, ditada pelo espírito diversos a Chico Xavier e Valdo Vieira, né? A verdadeira paciência é sempre a exteriorização da alma, que realizou muito amor em si mesmo, para dá-lo a outrem na exemplificação. Eis o que encontramos na questão 254 do livro Consolador. Que o tema é intensamente estudado na espiritualidade por se constituir numa alavanca poderosa para o domínio do espírito sobre as forças contrárias que atuam em si mesmo. A vitória no bem será sempre apanágio de almas virtuosas que encontram forças para atingir os seus objetivos de níveis superiores. A paciência será sempre amiga a cantarolar o hino de glórias enquanto persistirmos. Então, essa leitura, a leitura do Evangelho, esse trecho do jornal, ele nos fala de confiança em Deus, de fé, de adquirir a virtude da paciência e ter a resignação. É o que nos fala, né? Devemos lembrar sempre e pedir a Deus em nossas preces que nos dê força e confiança para a gente não sucumbir no momento da prova. Assim como o fogo que forja o aço, a dor promove em nós a lapidação do espírito. E para elucidar esse trecho do Evangelho, vamos continuando com o estudo do livro Jesus e o Evangelho, psicografado por Divaldo pelo Espírito de Joana, no item 10, a paciência. E ela nos fala: a paciência também pode ser considerada como a ciência da paz, e por isso são bem-aventurados os pacíficos, aqueles que trabalham com método e confiança, tranquila em favor da renovação do mundo e das suas criaturas, conseguindo ser chamados filhos de Deus, que representam toda a paz. A paz deve constituir a meta do ser pensante que luta em contínuas tentativas de adquirir plenitude. A paz é o tesouro que não pode ser afetado em circunstância alguma que leve a desaparecer, e a paciência a sua exteriorização, porque é um mecanismo não violento de que se utiliza a fim de alcançar os objetivos a que se propõe.
A paciência conquista individual através do esforço pela autoiluminação, pelo autoconhecimento e descoberta dos objetivos da existência. Transforma-se em caridade de essencial significado quando direcionada aos que sofrem, ajudando-os com benignidade, trabalhando a resignação, que dela também se deriva. Há sofrimento ocultos e desvelados, muito variados e complexos, que são desafiadores da sociedade. Aqueles que são mais vistos, às vezes, sensibilizam os indivíduos que se comovem e se oferecem para minimizá-los. Embora as multidões de aflitos e sofredores se apresentem em desalinho pelas ruas, vielas e campos do mundo, todavia, aqueles que são ocultos, que poucos percebem, estiolando os sentimentos mais belos do indivíduo, esses esperam mãos compassivas e corações pacientes, a escutar-lhes os gemidos quase inaudíveis, arrancando das carnes das almas os espinhos dilaceradores que os mortificam. Nem sempre ou quase nunca a tarefa é fácil. Alguns seres se encontram tão doentes moralmente, tão descrentes da caridade, que se fazem agressivos, difíceis de serem ajudados, exigindo paciência perseverante e desinteressada para os alcançar. Outros tantos, através das suas reações afetivas encolerizadas, constituem prova áspera que a paciência deverá suplantar com bondade e compaixão. Quanto mais doente, mais atendimento paciente necessita a ave humana, ferida no seu voo de crescimento interior. Nem sempre é fácil entender o desespero do outro, quando não se experimentou algo semelhante. São muitos fatores de aflição, desde pequeninas dificuldades até exaustivas e quase insuportáveis expiações, todas exigindo a paciência de serem atendidas e solucionadas. A paciência encoraja o ser porque ajuda-o a enfrentar qualquer situação, tomado pela ciência da paz, Jesus deu mostras significativas dessa conduta, quando deixou de fazer muita coisa que parecia indispensável e solucionadora. Não se apressou em iniciar o ministério, senão quando os tempos haviam chegado e as circunstâncias se faziam auspiciosas. Aguardou que João o anunciasse, e quando aquele estava quase terminando o ministério, ele deu início ao seu conforme, e o anúncio das velhas profecias. Submeteu-se a todas as injunções impostas pelas revelações antigas que o caracterizavam o Messias. Pacientemente aceitou e observou do Batista, que o testificou após o fenômeno da voz espiritual que se fez ouvida, informando ser este o filho dileto a quem me agrado, confirmando a independência entre o pai e o descendente. Jesus viveu a sua humanidade como singular elevação, suportando fome, dor, abandono e morte, sem impacientar-se, submisso e confiante, ultrapassando todas as barreiras então conhecidas a respeito da resistência humana, assim tornando-se um paradigma a ser seguido, destroçando o que era comum, corriqueiro, banal, fixo em torno dos indivíduos, ao limite das suas forças. Tornou-se para todos os tempos um convite desafiador que não pode ser considerado, transformando-se em exemplo humanizado de todas as possibilidades. Ele foi livre e atingiu o amor de uma forma imaginável, da paixão pelas criaturas às quais veio socorrer e conduzir como pastor que arrisca a vida para salvar do perigo as suas ovelhas. As suas ideias mereceram estudos acurados, e ateus e religiosos, místicos e dissépticos
sendo unânimes em afirmar que a sua justiça social era irretocável e o que o seu amor é incomum, rompendo com todos com os tempos os seus dias para antecipar um futuro que ainda não foi conseguido. O seu compromisso com a sociedade de todas as épocas dele fez um revolucionário, que não instiga o ódio, demonstrando que são todas as criaturas iguais perante a Deus, sem diferença de credo, raças, de nações, de classe, na condição de filhos de Deus. Seus irmãos, aos quais veio ensinar como poderiam ser felizes. No entanto, não almejou que essa felicidade fosse lograda somente após a morte, mas no instante mesmo da renovação anterior, que é o momento para aurir a paz e a harmonia. E tudo com inexcedível paciência, não antecipando informações que a mentalidade da época estivesse impossibilitada de entender, razão porque anunciou que enviaria o Consolador prometido, que o mundo ainda não conhece porque não o pode suportar para fazê-lo. Tempo e espaço na sua dimensão encontram-se ultrapassados, valendo o momento hoje a oportunidade apresentada para encetar a marcha de busca a Deus. Deus é a meta, Ele é o meio, a vida é o caminho que Ele ilumina de exemplos para que todos se encontrem e se engrandeçam. Surge então com a psicologia uma nova imagem de Jesus, o homem que ama, que serve, que espera, que ensina pacientemente. Intercede junto ao Pai por todos aqueles que estão na retaguarda. Ele deixa de ser uma lembrança da ortodoxia ou da teologia para tornar-se vivo e atuante, pois sempre de quem o queira escutar e seguir os seus ensinamentos atuais e palpitantes. A sua proposta não é para que se fuja deste mundo enfermo, da sociedade empobrecida moralmente, mas para que se consiga curar a doença com a conquista da saúde para cada membro do planeta e haja enriquecimento moral de todas as criaturas, membros do organismo social. Tal cometimento é um grave desafio que somente os espíritos pacientes irão conseguir, e por isso serão chamados filhos de Deus. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha a acusar, enquanto vós tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. E para concluir o nosso estudo de hoje, eu trouxe um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado pelo Chico. O item é 162. Esperemos. E aí ele nos fala: evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Da substância amarga, extrai o remédio salutar. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro do amanhã. O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres, até então ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e de luz. Deus não é autor de esmagamento, é Pai de misericórdia. Não destrói a cana quebrada, nem apaga o morão que fumega. Suas mãos reparam estragos, seu hálito divino recompõe e renova sempre. Não desprezes, pois, a luz vacilantes e as virtudes imprecisas. Não abandones a terra plana
pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. Se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros, servos imperfeitos do trabalho relativo, não poderemos esperar? Então, tá aí a mensagem de hoje, né? Que possamos cada vez mais aprender essa virtude da paciência e aplicá-la em nós, né? Com coragem, como nos diz o Evangelho, né? Buscando sempre o Pai em oração, na prece, pedindo que nos fortaleça na fé e na confiança. Fiquem com Deus. Bom dia, meus queridos irmãos, ou melhor, boa noite, não é? Eu gostaria de, antes de iniciar o estudo do livro Diversidade dos Carismas, ler para vocês uma pequena mensagem que me chegou, que é do livro Dias Melhores, do autor Carlos Bacelli. Ela nos fala acerca de adversidades e percalços, e começa dizendo assim: as adversidades são naturais no caminho evolutivo de todos os seres. Aprende a enfrentá-las com tranquilidade. Não compliques o destino com a tua rebeldia e insensatez. Administra os teus problemas, aqueles que criastes inadvertidamente e os que foram criados por outros. O que te desafia a capacidade de solução e convivência é justamente o que te faz ser mais do que és. Ante qualquer impasse, asserena-te primeiro e age depois. Não te aflijas hoje pela dificuldade de amanhã. Só se é noite e desaba a tempestade, o dia pode amanhecer ensolarado. Não tomes nenhuma decisão importante com o clima psicológico e emocional alterado. Apenas a atitude correta não deve ser deixada para mais tarde. A ideia do bem, quando surge no tempo de sua imediata aplicação. Adversidades e percalços são degraus de uma escada cuja função precípua é a de conduzir para o alto. Muito bem, vamos então ao nosso estudo. Do capítulo 8º, cujo título é Clarevidência. Na introdução, começamos assim: um confrade com o qual tive escassas oportunidades de convivência, ligou-me certa vez para sugerir que eu escrevesse um estudo sobre a clarividência. Tomei nota de sua amável solicitação e realizei algumas pesquisas, mas o projetado trabalho ficou limitado a umas poucas notas e indicação de fontes de referência. Algum tempo depois, ele deu por terminada a sua tarefa aqui e partiu para o mundo espiritual. Creio chegado agora o momento de cumprir então a promessa que eu havia lhe feito, decorridas cerca de 2 décadas. É que naquela ocasião o assunto me pareceu mais complexo do que eu imaginava e não me senti com preparo suficiente para abordá-lo. Estou certo de que o despreparo prevalece, mas, pelo menos, disponho hoje de mais experiência e informação para um exame de maior profundidade
na questão. Começaremos a examinar o vulto do problema e suas dificuldades a partir do Livro dos Médiuns, no qual encontramos no capítulo 14 dos Médiuns, na seção de número 5, Médiuns Videntes, algumas observações valiosas. Kardec conceitua como médium vidente aquele que é dotado da faculdade de ver os espíritos e acrescenta que alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados, enquanto outros só a possuem em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo, o que nos leva a supor que os da segunda categoria só conseguem divisar os espíritos quando em estado de desdobramento, ainda que superficial. Informa ainda o codificador que raramente a faculdade é permanente, sendo quase sempre efeito de uma crise passageira. Ensina a seguir que o médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista, mas, na realidade, é a alma quem vê, e por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Na sua opinião, de incontestável autoridade, como sabemos, a faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, melhor dizendo, desenvolver-se, mas é uma das que convém esperar o desenvolvimento natural sem o provocar, a fim de se evitar que a imaginação leve a melhor e comece a produzir alucinações visuais. O problema da alucinação é uma outra complexidade, que por enquanto deixaremos de lado. Ao cuidar desses aspectos, contudo, Kardec remete o leitor ao capítulo 6 do mesmo livro, ao qual foi dado o título das manifestações visuais, onde o tema é desenvolvido com maior amplitude e com o assessoramento direto dos espíritos consultados a respeito. Vemos ali confirmada a suposição de que, embora as visões se produzam sob condições normais de vigília, é comum encontrarem-se videntes num estado próximo ao do êxtase, estado que lhes faculta uma espécie de dupla vista. Aprendemos também aí que o espírito se torna visível não por uma condensação de fluidos do perispírito, conforme supunha Kardec, a julgar-se pela maneira com a qual formulou a sua pergunta, mas por uma combinação de fluidos, dado que não depende apenas da vontade do espírito o apresentar-se à visão dos seres encarnados. Não basta que o espírito queira mostrar-se, ensinam os instrutores. É preciso também
que encontre a necessária aptidão na pessoa a quem deseja fazer-se visível. E isto se faz mediante uma combinação com o fluido peculiar ao médium, como se lê pouco adiante. Tudo isso ressalta a importância do perispírito nesses e em outros inúmeros outros fenômenos. Kardec o caracteriza em palavras inequívocas como o princípio de todas as manifestações. Sentindo, contanto, a complexidade da questão, o codificador encerra o seu ensaio teórico sobre as aparições com uma declaração de humildade digna do seu porte intelectual e moral ao escrever. Longe estamos de considerar como absoluta e como sendo a última palavra a teoria que apresentamos. Novos estudos, sem dúvida, a complementarão ou retificarão mais tarde. Entretanto, por mais incompleta que ainda seja hoje, sempre pode auxiliar o estudioso a reconhecer dos fatos por efeito de causas que nada têm de sobrenaturais. É digno do maior respeito alguém como Kardec que, empenhado a fundo na elucidação de questões vitais ao entendimento dos mecanismos da vida e contando com o apoio de eminentes espíritos, recusa-se a assumir a postura de dono da verdade. Mas não apenas isso. Deixa aberta a questão a futuros estudos, contentando-se com a satisfação de ter dado a sua contribuição, ainda que incompleta, ao seu esclarecimento. Segundo vemos em Repertoire do Espiritisme de J.P.L. Crouzet, o verbete clairvoyance, a questão foi retomada em texto publicada na Revue Espírita ou na Revista Espírita de 1870, após a desencarnação do codificador. Convém lembrar que o Livro dos Médiuns é de 1861. Pelo resumo de Crouzet, o problema da clarevidência ficou assim colocado no artigo póstumo. Primeiro, a visão sonambúlica não se faz pelos olhos, mas por um sentido novo, sendo que somente por analogia atribui-se o nome de visão a esse sentido. Na visão à distância, não é o objeto visto que se aproxima do vidente, é a alma deste que se aproxima do objeto. É, portanto, a alma que vê, e não aquela parte do corpo. Há outros aspectos que não são de interesse imediato para nós nesse ponto. Boddington é da mesma opinião quanto à natureza da visão clarevidente e quanto à sua maneira de operar. De fato, lemos em seu volumoso livro A Universidade do Espiritualismo, onde fala sobre a clarevidência, lemos o seguinte: a clarevidência obriga o materialismo a admitir a faculdade de percepção independente dos sentidos físicos, quando,
Além disso, verificamos que o duplo do clarividente é frequentemente visto no exato local que esteja descrevendo através do seu corpo físico, a milhas de distância da cena descrita. Completa-se a hipótese espírita da visão espiritual acoplada a um organismo psíquico. Tato, paladar, visão, olfato, audição não passam de meros canais de ligação com a mente, e por si mesmos eles não têm consciência. Todos podem ser destruídos, mas a consciência nunca. Antes de prosseguir na coleta de citações de apoio, temos de fazer uma parada para pensar no que ficou dito até aqui. O leitor atento terá percebido que falamos de sonambulismo, de visão à distância, não necessariamente de espíritos, e de médiuns videntes. Aí vamos ao item 2. Diz, uma conceituação questionável. Afinal de contas, que vem a ser clarividência? Ele é um fenômeno mediúnico? É um fenômeno anímico? Ou é misto? Proponho que comecemos por questionar a palavra em si. Caracteristicamente, Delane cuida dessa faculdade em seu precioso livro Recordações da Mediunidade, vamos traduzir, na seção correspondente ao animismo, e propõe a seguinte definição. Chama-se clarevidência, dupla vista ou lucidez a faculdade de obter conhecimentos sem experimentar a influência do pensamento das pessoas presentes e sem servir-se dos órgãos dos sentidos. Muito bem. Essa conceituação, como se pode facilmente perceber, introduz um novo elemento no problema que já é um tanto complexo. O de que a clarividência produz conhecimento, não necessariamente visual, como seu nome implica, mas como num flash de intuição. Vimos fenômenos semelhantes em Regina, a médium, como vemos em outros médiuns. Ocorre, às vezes, e até com frequência, que eles simplesmente sabem que uma coisa é desta maneira e não daquela, sem terem visto ou ouvido nada a respeito. O termo clarevidência teria acomodação também para este tipo de fenômeno. No entanto, a palavra em si mesmo quer dizer visão clara. Clairvoyance em francês, palavra, aliás, que os ingleses adotaram por transplante. Em outro trabalho de Delane, a monumental obra As Aparições Materiais dos Vivos e dos Mortos, também esta, infelizmente não traduzida para o português, ensina o autor que o termo clarevidência era adotado pelos magnetizadores quando os seus sujeitos em estado sonambúlico tinham condições de ver à distância objetos, pessoas e cenas totalmente fora do alcance da visão comum. Lamentavelmente, a terminologia inicial tende a fixar-se e acaba se tornando difícil, se não impraticável, desalojá-la de sua posição, mesmo depois de comprovadamente inadequada, para caracterizar os fenômenos observados no âmbito que ela pretende cobrir. Para dizer de outra maneira,
o termo se consolida no vocabulário científico ou técnico antes de se ter uma visão mais abrangente do problema sob exame. Assim que se observou que a pessoa magnetizada podia ver a distância com a maior clareza, como se ela lá estivesse, cunhou-se a palavra clarividência. Só mais tarde foi possível observar que a pessoa não estava vendo a distância, e sim no próprio local, e não propriamente utilizando-se do seu sentido de visão, mas das suas percepções globais. E não no seu corpo físico, mas no corpo espiritual. E mais, que essa faculdade de desdobramento permitia-lhe exercer outros tipos de percepção, como a visão de seres desencarnados ou um mergulho na sua memória e na de outras pessoas, ou ainda até a autoscopia, que é a visão dos órgãos internos próprios, bem como deslocamentos no tempo rumo ao passado ou ao futuro, ou o conhecimento de fatos sem a mínima utilização de qualquer dos sentidos habituais. Do que se depreende que o termo clarividência é insuficiente para conter tantos e tão complexos fenômenos, alguns dos quais nada têm com a visão, embora outros possam ser, por analogia, associados a esse mecanismo sensorial. Como vimos, o sensitivo não vê com os olhos físicos, apenas tem imagens mentais, estando os olhos abertos ou fechados, esteja ele em plena luz ou mergulhado fisicamente em uma densa escuridão. Até aqui, então, o nosso estudo de hoje. Vamos encerrá-lo, elevando os nossos pensamentos ao alto, com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e perdoe, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.